Quantos já leram o livro de Jó? Amém. E o que o livro de Jó é? A história de um homem que era íntegro e irrepreensível aos olhos do Senhor, e mesmo assim ele passou por grandes sofrimentos, grandes perdas na sua vida financeira, sentimental, familiar. E mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor. Ele continuou justo, sendo um homem justo aos olhos do Senhor. Alguns homens célebres da sociedade, dos pensadores, falaram algo sobre o livro de Jó. Por exemplo, Victor Hugo. Alguém já ouviu falar no pensador Victor Hugo, que é citado sempre aí na televisão, nos grandes congressos? Victor Hugo disse uma coisa sobre o livro de Jó. Ele disse o seguinte: o livro de Jó talvez seja a maior obra-prima da mente humana. Thomas Carlyle disse o seguinte: considere este livro uma das maiores coisas já escritas. Não há nada escrito, penso eu, que tenha igual mérito literário. O Lord Alfred Tennyson, não sei se essa pronúncia é certa, mas ele disse uma coisa: o maior poema, seja da literatura antiga ou da literatura moderna. O que tem nesse livro que até o povo do mundo, os pensadores, ficaram impactados? Tem algo especial nesse livro, em toda a Bíblia, amém? Mas, para nós cristãos, tem algo especial. Quando eu estava orando essa madrugada e pedindo a Deus a palavra para o culto de hoje, Deus me deu essa passagem. Mas não sobre os sofrimentos de Jó, sobre o que ele passou, não. Mas uma passagem especial. A Bíblia diz nesse livro que Jó teve os seus sofrimentos agravados por 3 situações. Pelos seus amigos, seus falsos amigos que o criticaram diante do sofrimento, das perdas dele. Os amigos dele, 3 amigos foram lá criticar ele. Está vendo? Você está passando por isso? É por causa disso, disso e disso. Então, teve um jovem impetuoso que ouviu os 3 falando, ainda foi lá, deu uma cutucada. Ainda teve o quê? A esposa dele, aquela ardilosa que ainda foi infernizar ele diante de todo o sofrimento, ainda falando para ele amaldiçoar o Deus e morrer. Já não bastasse ter perdido tudo, a esposa, que é para ser auxiliadora, foi lá cutucar o homem, que já estava sofrendo. E esse jovem impetuoso chamava-se Eliú. Eliú, ele confrontou Jó em algumas coisas, mas ele mostrou para Jó quem era o Senhor na vida dele. E é essa passagem que nós vamos ler. Por favor, abra a sua Bíblia, lá no livro de Jó, capítulo 37. Livro de Jó, capítulo 37. Nós vamos ler primeiramente do 1 ao 5. São as falas de Eliú para Jó. Pode ficar sentado mesmo como você está. As crianças podem ir para a escola bíblica semear, crianças e pré-adolescentes, eu esqueci de avisar, tá bom? Os professores já estão lá esperando vocês. As crianças e os pré-adolescentes já podem ir para a escola bíblica semear. Jó 37, nós vamos ler do 1 ao 5. Diz assim: diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Isso Eliú falando. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca, falando de Deus. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Amém? Vamos pular lá para o versículo 23. Aí nós vamos ler o 23 e o 24.
Eliú continua dizendo o seguinte: fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Amém? Até aí. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra quem o Senhor é em nossas vidas, quem o Senhor é nesse universo. Nós sabemos que o Senhor governa todas as coisas, ó Deus, e que o Senhor esteja no governo agora aqui, ó Pai, da minha vida, dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse jovem, ele exortou a Jó a perceber quem era o Senhor, quão grande era a voz do Senhor. E esse jovem, ele fala sobre as atividades da voz do Senhor no universo, no começo do capítulo que nós lemos. Ele fala sobre as maravilhas de Deus na atmosfera, sobre os raios, sobre os trovões, que tudo está sob o comando de Deus. Ele compara a voz de Deus a trovões. Ele chama a voz de Deus de majestosa voz. O que é majestosa? Por exemplo, se alguém aqui for visitar a Rainha Elizabeth lá em Londres, manda um abraço para a Beth para mim, tá? Me fala que eu vou mandar um quadrinho para ela de presente também, porque todo pintor que manda quadro para ela fica famoso depois, né? Então, você vai lá na Beth, na Elizabeth, na Rainha Elizabeth. Como que você vai cumprimentá-la? Vossa Majestade. Por quê? Ela representa um poder, uma autoridade, uma monarquia. E aqui Eliú fala que o Senhor tem a voz majestosa. O que a Elizabeth falar é lei lá? Todo mundo lá no palácio dela faz? Sim, porque ela governa aquele palácio. Então tudo que ela fala acontece ali dentro do palácio. E assim é a voz do Senhor para nossas vidas. O Senhor fala e faz. O Senhor fala e acontece. Eliú chama ela aqui, essa voz, de voz majestosa. Outra coisa que ele fala sobre a voz de Deus: quando essa voz ressoa, nada o faz recuar. Quando Deus fala, ninguém pode mudar o que Deus falou. A voz de Deus não recua para trás. A voz de Deus, ela é direcionada, ela vai, ela é firme e tudo acontece. Amém? Amém? E no versículo 23 que nós lemos aí, fala que o Todo-Poderoso está fora do nosso alcance. O que está querendo dizer aqui? Esse fora do alcance. Quer dizer que eu não posso ter contato com Deus? Posso. O alcance é o quê? Eu não posso tocá-lo. Eu não posso alcançar com as minhas mãos. Está fora do nosso alcance, do nosso entendimento, todas as suas maravilhas. Mente humana não consegue entender todos os mistérios de Deus. Está fora do nosso alcance. Está fora do nosso poder. Vocês estão comigo, irmãos? Amém? Aqui também ele fala o quê? Que ele é exaltado em poder. O que é exaltado? Nós cantamos várias músicas aqui, né, exaltada. A Carol até me lembrou de uma de manhã. Qual que foi mesmo? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado o teu nome. Louvarei. O que então é ele exaltado? O que é exaltar? Engrandecer. É colocá-lo no alto posto, num ponto elevado, é erguer, é torná-lo grandioso. O Senhor, Ele tem que ser grandioso na nossa vida, em todas as áreas das nossas vidas, seja nos relacionamentos, na profissão, na vida amorosa, na vida familiar. Em todos os lugares o Senhor precisa ser exaltado. Amém? Amém, meus irmãos?
No versículo 24 que nós lemos, diz o quê? Que por isso os homens o temem, e que ele dá atenção aos sábios de coração. O que é por isso que os homens o temem? Quer dizer que as pessoas têm que ter medo de Deus? O temor aqui é de medo? Não, o temor é respeito, honra. Por isso que os homens o honram, por isso que os homens o respeitam, o colocam num lugar de autoridade. Isso é temor, não é medo. A Bíblia diz também, lá no Salmo 111, versículo 10, fala uma coisa sobre temor, que completa esse versículo que nós lemos, do versículo 24. Diz assim o Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Você conhece alguém que não tem bom senso? Eu conheço. A pessoa fala umas coisas desajustadas, né? A pessoa entrona, a pessoa que dá uns fora de vez em quando. Eu também dou uns fora de vez em quando, sim, sabe? Fala umas coisas que não precisava. Mas sabe aquela pessoa assim, totalmente desequilibrada e tal? Você vê que não é porque a pessoa é doida, é porque a pessoa não tem bom senso. E a Bíblia diz que o quê? Todos que cumprem os seus ensinamentos, os seus preceitos, têm bom senso. A Bíblia, ela é um manual de vida para o ser humano. Um manual de vida para o crente. Nós precisamos entender a Bíblia, estudar a Bíblia, os evangelhos, os ensinamentos de Jesus, para que nós possamos passar por esse mundo tranquilamente. Vamos ter aflições? Sim. Jesus disse o quê? Nesse mundo tereis, mas para aí o que Jesus falou? Ele falou o quê? Tende bom ânimo, porque eu venci o... Então nós temos que conhecer a palavra, para que a gente não venha se desviar, para que a gente não venha cair no meio da caminhada, no meio do caminho. Provérbios 9 e 10 também fala sobre esse temor do Senhor. Olha aqui que fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Por isso nós precisamos, em todo o tempo, buscar a sabedoria do Senhor. E essa sabedoria está revelada onde? Onde? Levanta sua Bíblia aí. Se for no celular, levanta o celular. Fala assim: eu creio que essa palavra traz sabedoria ao meu coração e traz conhecimento e entendimento para a minha vida. Amém? Nós precisamos amar essa palavra, estudá-la. Por exemplo, um advogado. Tem algum advogado aqui? O advogado sofre, viu, irmãos? Por isso que eu larguei o direito. Tem ninguém que é advogado aqui, não? A Carol e eu, né? Mas a gente não exerce, então a gente não... O que eu quero falar do advogado é o seguinte: o advogado, o tempo todo, ele precisa estudar, estar atualizado, porque se ele chega numa audiência e tem um outro advogado da parte contrária, o advogado pode o quê? Impetrar alguma coisa contra ele. Pode fazer o quê? Derrubar a sua defesa ou acusá-lo de alguma coisa, o cliente do outro. Então o advogado tem que estar o quê? Afiadinho nas leis, no conhecimento. Por quê? As leis são o manual dele. Ele precisa estar atento às leis para defender o seu cliente. O crente, ele precisa estar afiadinho com as ordenanças e ensinamentos da Bíblia, do Senhor. Por quê? Quando o inimigo vier te afrontar, você dá uma chapuletada nele. Amém? Quando Jesus foi tentado no deserto, como que ele vencia o inimigo? Com o quê? Com a palavra. Jesus é conhecedor da palavra, e quando nas tentações o inimigo ia lá tentá-lo, Jesus respondia a ele com a palavra. É assim que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. O Novo Testamento, principalmente, tem que estar afiadinho no nosso coração e na nossa mente. A Bíblia fala o quê? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Amém?
Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor que foi declarada nesses textos, ela está descrita, revelada a nós através da palavra de Deus. O profeta Ezequiel, a Bíblia nos conta que ele também ouviu a voz do Senhor, só que ele ouviu audivelmente, como eu estou falando com vocês aqui. E o profeta Ezequiel relata sobre isso. Ele fala que a voz do Senhor era como a voz de muitas águas. Abra lá em Ezequiel, não precisa abrir não, põe aqui para nós, está aqui, ó. Ezequiel 43, se você quiser abrir, pode abrir para você marcar aí. Diz assim Ezequiel falando: e vi a glória do Deus de Israel, que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando, e a terra estava refulgente com a sua glória. Tem uma outra versão que fala assim, aí está a NVI, né? Tem uma outra versão que fala assim: a sua voz era como a voz de muitas águas. Aqui está falando como águas, rugido de águas. Rugido de águas. E o Ezequiel também, o profeta Ezequiel, em outra passagem, ele fala também dessa voz, desse barulho, dessas asas, desse ruído de muitas águas. Está lá em Ezequiel 1:24. Ele fala o seguinte: ouvi o ruído de suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como de um exército. Quando paravam, fechavam as suas asas. Então esse barulho parecia como a voz de muitas águas, como um exército estrondoso. Era essa voz do Senhor, era uma voz poderosa, uma voz que rugia. E é ainda hoje, a voz do Senhor é como uma voz que ruge. Amém? Amém, meus irmãos? E esses profetas, apóstolos que ouviram a voz do Senhor, a Bíblia nos conta que a maior parte das vezes que eles ouviram a voz do Senhor foram em momentos bons, felizes, relax? Não. Foram em momentos de luta, de perseguição, de angústia, de enfermidade, de lutas constantes. Uma outra pessoa que ouviu a voz do Senhor foi João. João também, o apóstolo João também ouviu, quando ele estava exilado lá na ilha de Patmos. E ele teve uma grande experiência com Deus, ele teve visões ali. Foram grandes experiências em meio ao sofrimento. Ele viu o Senhor ressuscitado e ouviu a voz do Senhor. Olha o que ele relatou lá em Apocalipse 1:15. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. O salmista Davi também relatou a voz do Senhor como o som de muitas águas, sobre esse ruído de muitas águas. No Salmo 29, versículos 3 e 4 diz assim: a voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Está confirmando a voz do Senhor? Está vendo que várias passagens bíblicas falam dessa voz majestosa, fala desse ruído como águas, sobre esse rugido, sobre o som de muitas águas. Então algo Deus quer falar conosco sobre a sua voz. Amém? Amém, meus irmãos? Deus quer falar algo sobre a sua voz conosco. Mas pastor, o que quer dizer essa voz de muitas águas, rugido de muitas águas? O que quer dizer isso? Antes de explicar, eu vou compartilhar com você algumas experiências que eu tive. Ou se alguém tiver aqui também pode compartilhar. Alguém já foi em algum rio que tem muita corredeira? Já? Nesse Rio das Mortes aqui não, porque isso aqui não é corredeira não. Um rio grande mesmo que faz até barulho quando passa. Alguém já foi? Amém? O que o senhor ouviu, São Antônio? A ilustração dele é... É isso mesmo, né? Quem serviu o quartel aqui? Quem serviu o quartel? Vocês já pegaram uma
chuva forte que não deu tempo nem de abrir a mochila para pegar o poncho? Já? Que aí acaba que, assim, que se você tirar, abrir a mochila, molha tudo lá dentro. Então é melhor ficar molhado por fora só, né? Então eu estava na ESA, lá no Pico do Gavião, e aí começou uma chuva tão forte do nada que a gente preferiu molhar, porque não tinha nem como abrir o saco, abrir a mochila, tirar tudo. Só que teve uma experiência que eu me lembro muito bem, o Senhor me fez lembrar nessa manhã, nessa madrugada, e eu voltei assim e percebi como foi. Começou a cair forte, tão forte, que a gente não ouvia o companheiro falar. A chuva caía assim, e esse som não deixava a gente ouvir outras coisas, nem o colega que estava tipo a 1 metro da gente, de tão forte que era a chuva, de tão forte que era esse som de muitas águas. Quem já foi numa cachoeira bem forte, uma cachoeira bem grande? Não é essa aqui Tiradentes não, que essa aqui não vale não. Mas quem já foi numa cachoeira assim que caia muita água? Levanta a mão. Ao entrar debaixo dessa cachoeira, a gente ouve alguma coisa? Não. Tem uma foto aí, Valquíria? Pode pôr, por favor. Por exemplo, essa cachoeira. Quando a gente vai chegando mais perto, o que a gente vai ouvindo? E se você entra lá debaixo, então é... Parece um tiro de metralhadora. Não sei se alguém já entrou debaixo de uma cachoeira grande assim. Parece um tiro de metralhadora. Mas então, por que Deus compara a sua voz como um som de muitas águas assim? Por quê? Você não vale não, que estava aqui de manhã. Fala mais alto, Dani. Vocês escutaram a voz além da minha aí atrás? Vocês escutaram a voz dela? O que ela falou? Não escutaram, Dani. Põe a boca no trombone aí, irmã. Porque você não consegue escutar nenhuma outra voz. Deus quer que você, como de uma cachoeira, escute apenas a voz dele. Por isso ele compara a sua voz como a voz de muitas águas. Nós precisamos nos colocar como debaixo de uma cachoeira, ouvindo somente a voz do Senhor. Como uma metralhadora, imagina uma metralhadora. Você não pode ouvir outras vozes. Deus quer que você esteja neste lugar, debaixo de muitas águas, ouvindo somente a sua voz, como o som de muitas águas. Está vendo como que a Bíblia é tremenda? Amém? Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Amém? Então o som das águas encobre outros sons. Encobre o som dos pássaros. Se você for de barquinho ali, você não consegue comunicar com o barco. Encobre o som do vento. Encobre o som da pessoa amada que está com você na cachoeira. Você não consegue ouvir. E o Senhor quer que você esteja neste lugar, onde você não consegue ouvir outras vozes. Somente a voz dEle, a voz majestosa. Amém? Amém? A voz do Senhor precisa encobrir qualquer outro som. Deus quer falar conosco com esse som poderoso, como uma rajada de metralhadora, não para te matar, mas para poder te ensurdecer de outras coisas e você está atento somente à sua voz. A sua palavra deve prevalecer sobre toda e qualquer voz desse mundo, sobre qualquer outro pensamento, ideologia. A voz do Senhor na nossa vida precisa estar presente. E quanto mais damos ouvidos a essa palavra, mais ouvimos a voz do Senhor. Quanto mais perto eu chego dessa cachoeira, menos eu vou ouvir o que está ao meu redor. Quanto mais longe eu estou dessa cachoeira, o que está acontecendo aqui? Mais eu ouço outras coisas. E a ilustração bíblica serve para isso, para nos ensinar que nós precisamos estar mais próximo dessas águas, essas águas que rugem, que é a palavra revelada a nós. Mas
há pessoas que não querem estar neste lugar. Pessoas que se afastam e querem viver dos seus pensamentos, as suas ideologias, as suas opiniões. E aí as pessoas começam a passar muitas lutas sem esperança, sem ter força para continuar, sem o ânimo que Jesus libera sobre nós. E o que determina essa diferença? É onde nós nos posicionamos. A escolha nossa, de cada um de nós. Onde nós vamos nos colocar? Debaixo das muitas águas, próximas muitas águas ou longe das muitas águas? Nós precisamos estar debaixo dessas águas, sendo alcançados, lavados, inundados, para que a gente ouça somente a voz do Senhor. Somente a voz do Senhor, em nome de Jesus. Se aproximarmos da palavra, ela encobre outras vozes. Se estamos longe, nós ouvimos muitos ruídos, coisas que vão nos atrapalhar. E o propósito de Deus para nós é que estejamos tão próximos dessas águas, tão próximos da sua palavra, que nada mais interfira na nossa vida. E o que é estar próximo? Não, eu já li a Bíblia 475 vezes, pastor. Eu já fiz 5 seminários teológicos, já fiz pós-graduação, pós-doc em literatura cristã, da época de Noé, de Moisés, sei tudo. E aí tem aquela pessoa nova convertida, que só leu o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará, direi do Senhor, né? Mas se aquela pessoa que fez tudo, sabe tudo da Bíblia, não vive o que aquele irmãozinho está vivendo no Salmo 91, que é o único salmo que ele conhece, aquele irmãozinho está debaixo das muitas águas. Então não é o conhecimento que faz diferença. A diferença é estar próximo. Estar próximo é você ter relacionamento, se submeter e no momento necessário, crer na mão poderosa do Senhor. O tempo todo nós temos que crer, amém? Mas no tempo que aperta ali o estudioso, ele se agarra ao seu conhecimento, ele se agarra à palavra do Senhor e à fé e ao Espírito Santo. Aí está a diferença daqueles que ouvem a voz do Senhor, daqueles que se dedicam a ouvir e se entregar ao Senhor de todo o seu coração. Sabe por quê? Satanás também conhece a letra, conhece a palavra. E por isso ele está sobre a voz de muitas águas? Não. Por isso ele está submisso à vontade do Senhor? Não. Nós não podemos nos distanciar desse lugar que o Senhor quer nos encontrar. E distanciar é o quê? É deixar de ser sensível à voz do Senhor. É deixar de ser sensível ao que o Espírito Santo está falando no seu coração. Distanciar é deixar de experimentar e de viver uma vida abundante em Deus. Distanciar é quando você deixa de colocar um louvor na sua casa e coloca Pão de Mel, do Zezé de Camargo e Luciano. Música antiga, né? Mas é porque é as músicas que eu lembro quando eu era adolescente. Distanciar do Senhor é quando você troca a sua bênção por um prato de lentilhas. Eu quero voltar nesse negócio da música aqui, porque muita gente pergunta, pastor, é pecado ouvir música do mundo? A Bíblia diz o quê? Sede santo, pois sois. E se a gente se enche de coisas espirituais, se a gente alimenta o nosso espírito de coisas espirituais, nós vamos ser espirituais. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, com coisas que falam de Deus, mais a sua fé é edificada. Amém? Amém, meus irmãos? Quanto mais você se envolve com as coisas do mundo e menos com as coisas de Deus, mais mundano você vai ser, vai ficar. Isso é um padrão de excelência para a sua vida. Quando eu me converti, eu joguei todos os meus CDs fora do mundo, quando eu tinha 16 anos. E CD naquela época era caro, viu? Devia custar uns R$50.
Era caro, joguei tudo fora. Por quê? Porque não me satisfazia mais, eu queria as coisas de Deus. Até hoje nós não colocamos música do mundo na nossa casa, no nosso carro, não, porque nós queremos estar cheios do Senhor. Que os nossos lábios sejam para cantar músicas que exaltam e engrandecem o nome do Senhor. Sabe por quê? No momento de tribulação, você vai cantar o quê? Só o ai, 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 ai? Ai, 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 né? Aquela música do Pão de Mel? Não. Você vai cantar o quê? Tá chorando, louve, simplesmente louve, não importa, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Se você não sabe os louvores, como que você vai ali exaltar o Senhor? Como que você vai celebrar o Senhor? Não é verdade? É pecado? Não. Mas é uma decisão de onde você quer estar debaixo dessas muitas águas. Pastor, ministério de louvor, pode ficar postando música no Instagram, música do mundo? Não. Aí somos ministros na casa do Senhor. É a mesma coisa eu como pastor da igreja, começar a compartilhar os pensamentos filosóficos do Espiritismo lá, como que chama? Do Allan Kardec. Pensamentos do Buda. É condizente com a minha postura pastoral? Fala a verdade para mim, gente. Não. Eu vou escandalizar muita gente, não vou? Não vou? Eu também não faria. Pedra neles, fogo neles, em nome de Jesus. É a mesma coisa um ministro de louvor, um pastor da igreja, um diácono, e cantar ai, 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 lá no Facebook, no Instagram. É o ministro da igreja, é um líder na igreja. Aí põe a foto de biquíni e põe lá, Anitta. Nós vimos isso outro dia, né? Misericórdia, gente. Cadê o padrão de excelência que a Bíblia nos cobra? Ainda põe a foto de biquíni assim, ó. Crente da igreja. Está amarrado em nome de Jesus. Aí você olha assim e fala, sai de ré, Satanás. Nós temos um padrão de excelência, meus irmãos. Fala para o seu irmão aí, você é embaixador do Senhor nessa terra. Agora me fala uma coisa. Me fala uma coisa, sinceramente. Você como embaixador do Senhor, pega bem você postar essas coisas nas redes sociais? Não. Ah, pastor, você está sendo muito radical. Não, o padrão quem trouxe foi a Bíblia, não foi eu. Eu brinquei de manhã, né, pastora Céia? Vai brigar com quem escreveu a Bíblia, não é comigo. Ah, não quer seguir as regras? Não. Tchau e benção para você. Então não fica no ministério. Senta no banco e vai ser um crente domingueiro. Amém, meus irmãos? O Senhor nos chama para estar debaixo dessas muitas águas. E com isso, a gente tem que influenciar pessoas, alcançar pessoas. E não vai ser cantando ai, 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 ai que você vai influenciar alguém. As pessoas têm que olhar para nós e ver que há algo diferente. Ah, pastor, mas só porque eu estou cantando? Sim, o tempo todo nós precisamos louvar o Senhor. A Bíblia diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Tem uma música antiga que fala isso, né? Como que é mesmo? Me ajuda aí, Michele. Você que é desenho. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Amém? Nós precisamos ter nossos lábios para louvar o Senhor. Que toda palavra que sair da nossa boca em forma de canção seja para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Doeu aí, irmãos? Ai, 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 né? Ô Senhor,
Nós nos distanciamos quando nós deixamos de cantar louvor e cantamos músicas do mundo. Nós nos distanciamos quando nós perdemos a essência da verdade. Quando nós trocamos a palavra do Senhor por outras coisas. Nós distanciamos quando impedimos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. O diabo, o mundo e a carne são nossos inimigos. E eles lutam o tempo todo contra nós. Contra nós. Tentarão abafar a voz de Deus em nós. Se nós cedermos a essas tentações, nós vamos ficar depois frustrados, deprimidos, angustiados. Então é melhor não errar, não ceder, permanecer debaixo dessas muitas águas, como Eliú falou, na voz majestosa do Senhor. Um pastor chamado Luciano Subirá fez uma listinha sobre essas vozes que tentam nos distrair, nos afastar dessas muitas águas. A voz da tentação. A voz da tentação é uma delas. Eu nem sei, eu dei um exemplo de manhã, mas a Carol falou que eu exagerei. Agora eu não sei qual exemplo que eu dou. Ô Jesus, tem misericórdia, traga a luz aqui, Senhor. Está lá a irmã, no seu trabalho, chega em casa, o marido trata mal a irmã, trata mal, despreza a esposa, não faz um elogio, e aí a irmã volta para o trabalho no outro dia, o gavião chega lá perto dela, você está bonita hoje, hein, dona Maria do Carmo? Aí ela, ai meu Deus, está amarrado em nome de Jesus. Aí no outro dia o cara fala, mas você está muito elegante, dona Maria Zezinha. Aí, Maria do Carmo. Aí ela já não repreende. Aí ela já não repreende, só fica muda. No outro dia o cara fala, leva um chocolatezinho, põe na mesa dela. Eu trouxe para você, Maria do Carmo. Ela, muito obrigada. E aí começa o diabo cercar, começa a tentar a pessoa, e o marido que é crente, fica lá no sofá assistindo futebol, comendo pipoca e guaraná, e é incapaz de lavar o copo que tomou o guaraná. E a mulher está lá ralando, ó. E aí? Não podemos dar brecha para o inimigo, amém? Porque o inimigo, o mundo e a carne querem nos destruir. Qual que é a postura do crente? Está amarrado. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Mas eu escolho Deus, escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida e agora eu vivo. Essa deve ser a nossa postura. Senão você vai sair cantando. Ai. Nossos lábios são para entoar louvores do Senhor. E a Bíblia diz que o louvor liberta, o louvor traz cura. Amém? O louvor é uma arma poderosa na mão do crente. Durante o louvor, pessoas são curadas, são libertas, são transformadas. Amém? Que dos seus lábios saia um perfeito louvor em nome de Jesus. Assim como das crianças. A voz da maioria. Tem um ditado terrível que fala o seguinte: a voz do povo é a voz de... Isso é a maior mentira. É a maior mentira. Quem que gritou para crucificar Jesus? O povo. Quem que elegeu Lula? Desculpa, gente, não resisti. Mas eu votei nele, viu? Eu votei. Não votei na Dilma, mas no Lula eu votei, eu confesso. Mas, enfim, brincadeiras à parte, viu, irmãos? Não se sinta ofendido. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus está revelada onde? Nas Escrituras. Nas Escrituras. Pode alguém que é crente pedir conselho para uma pessoa mundana? Não.
Nós temos padrões que o Senhor coloca para nós que o povo do mundo não sabe. Princípios bíblicos que são inegociáveis. Principalmente para quem está no ministério. Vou dar um exemplo. Vou apontar para cá. Para lá, todos os instrumentos. Um instrumentista da igreja, há um tempo atrás, ele começou a namorar uma moça do mundo. E a Bíblia fala o que sobre isso? Não andei em julgos. Por quê? Que no relacionamento não pode, não deve. Não pode, né? Quando é não, é não. Porque vai ter muito problema. Problema no casamento, problema na educação dos filhos, problema de atividades diárias, tudo vai ter problema. E aí esse jovem começou a namorar uma moça do mundo. E aí os líderes do louvor chamaram ele. Fulano, não faz isso, né? Tal, você não pode, a Bíblia ensina isso. Quem está aqui, quem está envolvido no ministério, seja no ministério diaconal, no mão na arado, no ministério da limpeza, nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. E aí esse jovem optou em não terminar com a namorada. E aí automaticamente ele não faz mais parte do ministério. Nós temos um padrão de excelência, um padrão que a Bíblia nos coloca. Amém? E aí esse jovem, aí eu estou falando disso por causa dessa voz da maioria, né? Escreveu uma carta para mim, deixou lá com a Cristina, não foi, Cristina? Deixou uma carta para mim de 7 folhas, era 7 ou 5? 7 folhas, deixou lá para mim. Aí vem a Cristina, pastor, tem uma carta para o senhor aqui. Aí eu peguei de quem que é? É do fulano. Aí eu abri, meus irmãos, abri a carta, e no meio assim, Aí eu comecei a ler um parágrafo, não foi, Cristina? Comecei a ler um parágrafo, estava falando assim, o meu líder é meu pai e minha mãe, e Jesus não me condena por isso. Quem é você para poder, né, era uma coisa meio assim, quem é você para ditar alguma coisa, não sei o quê, e começou umas ofensas, sabe o que eu fiz? Fechei aquela carta, Cristina, pode devolver para ele. Princípio bíblico, a gente não abre mão, meus irmãos. Foi seguir um conselho de uma pessoa que não é crente, de pessoas que não são crentes. A maior mentira do mundo hoje é o quê? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E isso está entrando dentro da igreja do Senhor. Não desce, em nome de Jesus, amém? Nós não podemos seguir a voz da maioria, a voz da dúvida. Nós temos que ter certeza de quem nós somos em Deus. Fala assim, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Nós não devemos seguir a voz da ganância. Nós não podemos ser gananciosos. Podemos ter desejos, podemos ter sonhos, mas não podemos ser gananciosos. A voz dos mexericos que tentam nos afastar do Senhor, com espírito de contenda, fofoca, nós não podemos dar ouvido a isso. Tudo que chega em mim, chega no culto de líderes, eu desmascaro todo mundo. É verdade ou não? E assim nós precisamos ser, doa quem doer. É mentira? Pau nele, pau nela. Nós não podemos compactuar com os mexericos, amém? Não, amém, irmãos? Amém. Não, vocês estão sem fé, ou estão com medo, ou está doendo. Nós não podemos compactuar com a fofoca, amém? Amém? Isso. Não podemos dar ouvido à voz do desânimo. Aquele crente galinha da Angola. Já viu o crente galinha da Angola? Conhece, pastor André? Como que é o crente da galinha da Angola? Tô fraco. Tem momentos de fraqueza que a gente passa na nossa vida? Tem. Tem momentos de tristeza? Tem. Mas isso não pode perpetuar. A Bíblia diz o quê? Que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A Bíblia declara, em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós não precisamos
ficar o tempo todo dizendo estou fraco, desanimado com as coisas. Nós não podemos dar ouvido à voz do preconceito, à voz do medo, à voz do comodismo. Não podemos. Precisamos estar firmes e atentos a essa voz de muitas águas. E o princípio de vitória para vencer todas essas vozes é o mesmo. Qual é? Estar atento ao que a palavra diz sobre nós. O que a palavra diz sobre mim, sobre você e sobre Deus. Essa é a chave da vitória. É estar atento a essa voz, a esse ruído de muitas águas que declaram quem nós somos. Assim como Jó perseverou firme nos propósitos do Senhor, nós precisamos perseverar. Coloca para mim Tiago 5,11. Tiago 5,11 fala sobre isso. Tiago 5,11 diz o quê? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas nós precisamos estar atentos ao que o Senhor diz para nós. E a palavra dele declara que ele é cheio de compaixão e misericórdia. Amém? Assim como Jó, que foi citado aqui. Talvez você não conheça a história de Jó. Jó, ele perdeu muitas coisas, 5 grandes momentos da vida dele de perda. O primeiro deles, perdeu todos os seus bois e jumentos que foram roubados e os seus empregados foram assassinados, tudo no mesmo dia. Depois, as suas ovelhas e os pastores foram queimados pelo fogo. Depois, os seus camelos foram roubados e os trabalhadores que estavam com os camelos foram mortos. E Jó então perde todos os seus bens materiais com essas 3 provações. Depois, a 4ª provação dele, seus filhos e filhas morreram. Todos de uma vez só. E a 5ª grande provação, ele foi atacado por uma doença terrível no seu corpo. Seu corpo encheu de tumores, de feridas. E a Bíblia relata que Jó, o desespero era tanto, que ele chegou a raspar suas feridas com caco de telha. E a sua mulher, vendo o desespero desse homem, a sua mulher, como uma louca mulher, falou: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó continuou fiel ao Senhor. Ele permaneceu fiel. E nós, por tão pouco, temos afastado daquelas águas. Por tão menos, nós temos desistido no meio do caminho. E temos deixado as outras vozes dominar o nosso ouvido. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, amém? Amém? Em nome de Jesus.